Nós oramos juntos, Senhor, para que o Senhor envie e nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Teu Filho. Nós olhamos para Ele nessa noite, aplaudimos, cantamos, queremos Te ouvir, Senhor. Por isso, manifesta o Teu Espírito, para que todos nós, cheios do Teu Espírito Santo, possamos dar resposta àquilo que falas conosco durante esses dias aqui. Que nada lhe falte, Kenneth e também Oswaldo, para que todos ouçam o que o Espírito diz à igreja. Em nome de Jesus. It's a great privilege for me to be here É um grande privilégio para mim estar aqui and to be permitted to speak to men like you. e ter tido a permissão de compartilhar do Senhor com homens que estão aqui. Men who are chosen, Homens que são escolhidos, called, são chamados and faithful. e são fiéis. And that's why I put on my nice jacket, É por isso que eu coloquei o meu terno. Eu esqueci o meu no Canadá. because I know I am standing in front of ambassadors, Porque eu estou diante de embaixadores, kings and priests, reis e sacerdotes. and I want to say thank you for sending Janne to us. Eu gostaria de agradecê-los por ter enviado o John para estar conosco. It has been a huge blessing already, E tem sido uma grande bênção já para nós. and he has already been a gift from God to us. Ele já tem sido um dom de Deus para nós. But I also want to thank you for sending Também gostaria de agradecê-los other people, other families to help us in Europe. por enviar outras famílias, outros irmãos para nos ajudar na Europa. We used to look at ourselves as a Christian continent. Nós olhávamos para nós como um continente cristão, a Europa. We sent the missionaries to the rest of the world. Nós tínhamos mandados missionários por toda parte do mundo. Now we are in desperate need of help from you. Mas agora nós estamos com necessidades desesperadoras para que vocês venham e nos ajudem. And thank you for praying for us, Muito obrigado por orar por nós. for believing with us, Muito obrigado por estar crendo conosco. for a new reformation in our continent. E obrigado porque o Senhor está fazendo uma nova reforma no nosso continente, no nosso país. So this summer I am celebrating two important things in my life. Nesse verão agora nós estamos celebrando duas coisas muito importantes na minha vida, eu estou celebrando. It's 50 years since I got born again, Então, 50 anos já fazem 50 anos que eu nasci novamente. it's 45 years since I entered into my calling and ministry, E 45 anos que eu entrei e comecei a servir ao Senhor no chamado que Ele tem para a minha vida. so when I grew up, I had a lot of people around me who called themselves Christians. Enquanto eu estava crescendo, eu tinha muitas pessoas à minha volta que falavam que eles eram cristãos. And to me it seemed like most of them were like everybody else. E para mim, eles pareciam que eram pessoas iguais a qualquer outras pessoas. But one of them was different. Mas uma dessas pessoas era diferente. That was my auntie. E era a minha tia. When she talked about God, I could feel that she knew him. Quando ela falava sobre o Senhor, eu podia sentar que realmente ela conhecia o Senhor. She involved Jesus into every area of her life. Ela envolvia o Senhor Deus em todas as áreas da sua vida. And I
could sense a presence when she prayed and when she talked about Jesus. E eu poderia sentir a presença do Senhor quando ela falava do Senhor e também quando ela orava. She explained to me what it meant that Jesus hung on that cross, that he resurrected and that he went to heaven. Eu podia realmente entender, compreender quando ela falava que o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi exaltado aos céus. And early in life, I decided that I want to become like my auntie. E eu lembrava muito bem, desde pequeno, que eu dizia para mim mesmo que quando eu crescesse eu queria ser igual à minha tia. So at the age of 14, I knelt down. Então, com a idade de 14 anos, eu me ajoelhei, I gave my life fully over to Jesus, eu entreguei minha vida completamente ao Senhor Jesus asked him to be my Lord and leader, e pedi ao Senhor que fosse o meu Senhor, o meu líder. and I received the Holy Spirit, Eu recebi o Espírito Santo, got baptized in water, eu fui batizado nas águas, but I couldn't imagine mas eu não podia imaginar what would happen o que, in my life. o que aconteceria na minha vida. And I have literally seen thousands of miracles as answer to prayer. Eu realmente vi milhares de respostas de orações que orei e milagres aconteceram. And already up till now, I have experienced so much more than I could ever dream of. E até hoje em dia eu tenho experimentado muitas coisas que eu não podia nem imaginar. But the best of all is his friendship through everything. Mas o maior de tudo, na verdade, é a amizade do Senhor para comigo através de todas as coisas. And I'm a blessed man. Eu sou um homem abençoado. I am married to Elizabeth, who is with us here. Eu sou casado com Elizabeth. A Elizabeth está aqui conosco. So we have been married for soon 45 years. Nós estamos casados há 45 anos. We have 3 children, Nós temos três filhos. 6 grandchildren, Nós temos 6 netos. and our oldest grandson is getting married next E year. o nosso neto mais velho vai casar o ano que vem. So Elizabeth and I, we planted our first church up in the north, extreme north of Norway in 1982. Então, Elizabeth e eu, nós começamos uma obra lá no norte da Noruega em 1982. And since that time, we have been in disciple making and church planting. Então, nós, desde 82, nós temos feito discípulos e implantado igrejas na Europa. I used to be what we would call freelance charismatic preacher. Eu era, como se dizia, um pregador carismático freelancer. I had a Bible, Eu tinha uma Bíblia, I had a Holy Spirit, eu tinha o Espírito Santo, I prayed a lot, eu orava muito, I fasted, eu jejuava, studied the book, eu estudava o livro was led by the Holy Spirit, e fui levado pelo Espírito Santo and I didn't see any need for anything more. e eu não via nenhuma necessidade para nada mais. I think I was the only one who didn't see my need for training. Eu acredito que eu era a única pessoa que pensava que eu não precisava de treinamento. So, in January 1984, God sent a man. Então, em janeiro de 1984, o Senhor Deus mandou um homem. Not as answer to my prayers. Não por resposta das minhas orações. I didn't like him. Eu não gostava dele. I tried to avoid him. Eu tentei evitá-lo. But he became one of the greatest blessings Ele to my life and my family. se tornou uma das grandes bênçãos na minha vida e na minha família. He became like a father to me in faith. Ele se tornou como um pai meu da fé.
And he is still there. E ele ainda permanece comigo. He's- Permanecemos he's- juntos. He's 81 soon, Ele vai fazer 81 anos and he is serving the Lord as never before. e ele está servindo o Senhor de uma maneira incrível como nunca antes. So for 23 years, Então agora por 23 anos we were a part of a network of churches nós éramos partes de uma rede de congregações until the apostolic team heard from God that it was time for us to go to next level or next phase in our life. Então nós fazíamos parte desse time apostólico e até que o time apostólico então entendeu de Deus que era para que nós pudéssemos ir adiante num outro nível. So in summer 2007, Então no verão de 2007, at that time we had been married for almost 30 years and in ministry for almost 30 years. então eu já estava casado aproximadamente há 30 anos e também estava no ministério já mais ou menos há 30 anos em 2007. And we had a feeling that God wanted us to move to the capital in Norway, Oslo. Então entendíamos de Deus que estávamos morando no norte da Noruega e o Senhor nos falou para nos mudarmos para Oslo. And we prayed to the Lord for 21 more years in ministry. Então nós oramos para o Senhor para mais 21 anos de ministério. And we had a feeling that God would lead us on a road that very few people would be ready to walk on. E oramos ao Senhor para que nós pudéssemos caminhar num caminho que muitos poucos, na verdade, estavam dispostos a caminhar. So we didn't invite anyone to move with us. Então nós não convidamos nenhum irmão que estava conosco no norte da Noruega para se mudar conosco para Oslo. So Elizabeth and I, we started from scratch. Então eu e a minha esposa Elizabeth, nós começamos tudo de novo do zero. And sometime earlier, I heard someone say this. Então, há um tempo anterior a isso, eu ouvi uma pessoa me dizer isso. That after the age of 40, you should spend at least half your time training new leaders. Então, eu ouvi isso de uma pessoa que depois que você faz 40 anos de idade, você tem que realmente ter metade do teu tempo para você treinar novos líderes. And after 50, you should spend all your time training new Então, e leaders. aí depois dos 50 anos, você deveria gastar todo o seu tempo agora somente treinando novos líderes. So I was 48 at the time, and E eu na verdade, já tinha 48 na época. I decided to do that. E aí decidi fazer isso. So Elizabeth and I, we asked the Lord that He would send us the 12. Então nós oramos, eu e a Elizabeth, e nós pedimos que o Senhor nos mandassem 12, os 12. Because we learned from Jesus how to prioritize. Porque nós aprendemos do Senhor Jesus como priorizar. He prioritized prayer, Priorizar então a oração. and secondly, to train the 12, Então, segundo, para treinarmos os 12, then to preach and to teach the word, então pregar e ensinar a palavra. and then to heal and do the miracles. E aí então também para cura, libertação e tudo. So God started slowly to send us people that we could train. Então o Senhor começou a enviar para nós pessoas as quais nós poderíamos começar a treiná-las. So after 7 years, we had about 10 house churches. Então depois de 7 anos nós tínhamos 10 igrejas na casa And about 100 disciples. e nós tínhamos mais ou menos 100 discípulos. And then we moved to Warsaw in Poland. Então nós aí entendemos de Deus de mudar para Warsaw, lá na Polônia. So we had connected with 3 couples, believers, who had prayed for someone who could help them to see a movement, a New Testament movement.
Então quando nós estávamos mudando, nós tínhamos contato com 3 casais que já estavam orando, na verdade, para ter realmente um relacionamento íntimo com o Senhor e ter uma igreja do Novo Testamento. So we did the same thing. E aí nós fizemos a mesma coisa. We started training these people in everyday life. Então nós começamos a treiná-las, essas pessoas, no dia a dia, nas questões do dia a dia. We did not invite them to meetings. Nós não convidamos a eles para reuniões. We learned to know them personally. Nós aprendemos a conhecê-los pessoalmente. And we trained them in their life situation. Então nós os treinamos nas coisas diárias da vida. And slowly the multiplication started. E devagar então a multiplicação começou a acontecer. And since January 2015, the people we trained have baptized more than 350 new disciples. Então desde janeiro de 2015 até hoje os irmãos lá já batizaram mais de 350 novas pessoas. So when we were in Poland, we realized that there were a couple of million Ukrainians in Poland. So quando nós estávamos na Polônia, nós descobrimos que tínhamos, na verdade, metade de 1.500.000 ucranianos vivendo na Polônia. So we started praying that God would connect us with one key person who could connect us with 12 people that we could train to be church planters and leaders. Então nós começamos a orar para que o Senhor nos desse uma pessoa-chave ucraniana, que aí pudesse trazer 12 pessoas, e essas 12 pessoas pudessem ser treinadas para serem líderes e pudessem multiplicar e fazer discípulos. So one day someone prophesied to us that there were people waiting for us in Kiev, in Ukraine. Então um dia um irmão falou para nós que tinha pessoas já orando por nós lá em Kiev, na Ucrânia. So not long after, this was summer 2016. Então isso era o verão de 2016. I got an email from a man called Sergey. Então eu recebi um e-mail de um homem chamado Sergey. He wrote to me that he had been a pastor for 25 years. Now he had been planting a new church in Warsaw. E ele me disse então que ele era um apóstolo há mais de 25 anos e estava implantando uma igreja lá em Varsóvia. Yeah, Varsóvia. Warsaw in English. Yeah. So he wrote to me that he had watched some of my videos and he wanted to meet me wherever I was in the world. Então ele disse para mim que ele tinha visto meus vídeos e ele gostaria de me encontrar em qualquer parte do mundo. Ele gostaria de encontrar comigo. So I wrote to him that I live in Warsaw. E aí eu escrevi de volta para ele e falei, eu vivo em Varsóvia. So when he first time walked into our apartment, Então quando esse irmão veio e entrou no meu apartamento, he brought a Ukrainian flag. então ele trouxe então uma bandeira da Ucrânia. And second time I met him, E na segunda vez que eu o encontrei, he said to me, there are people waiting for you in Kiev. e ele falou para mim, olha, tem pessoas em Kiev, lá na Ucrânia, que está esperando por você. I had not told about the prophecy. E eu não tinha dito para ele sobre a profecia. So then we understood that God wanted us to move to Ukraine. Então nós entendemos que o Senhor Deus queria que nós nos mudássemos, na verdade, para Kiev, na Ucrânia. So 1st September 2019 we moved to Ukraine. Então, 1º de setembro de 2019, nós nos mudamos então para a Ucrânia. So God gave us a window before the war started. Então o Senhor nos deu uma janela antes da guerra começar. So when the war started, Quando a guerra começou, we actually lived in Kiev. nós estávamos vivendo então em Kiev. But we were not there, we had been traveling a lot. Nós estávamos viajando muito e quando a guerra aconteceu, nós não estávamos lá. So God laid on our hearts to ask that He would open up more nations in Europe. E aí o Senhor Deus falou para nós que o Senhor iria abrir mais portas de mais países na Europa.
And during the COVID time, E durante o tempo do Covid, God opened Russia, o Senhor abriu então a Rússia, Belarus, Bielorrússia, Germany, Alemanha, the Czech Republic, República Tcheca, Switzerland, a Suíça, later Italy, Itália. and now we are working in more than 10 nations. Nós estamos trabalhando agora em mais de 10 nações. And we believe that God called us to help believers to launch a New Testament movement in every nation in Europe, 52 nations. Nós cremos que o Senhor Deus quer nos usar para levantar a igreja na Europa, para implantar a igreja do Novo Testamento em todos os países da Europa. So the COVID period became the most fruitful time for us. Na verdade, o tempo do Covid foi o tempo mais frutífero para nós. And God did amazing miracles for us. E o Senhor fez muitos milagres. So we traveled more during COVID than any time before, Nós viajamos mais durante o tempo do Covid do que antes, without breaking any rules. sem quebrar nenhuma regra, nenhum regulamento, nenhuma lei. In 2021, we traveled 230 days. Em 2021 nós viajamos 213 dias, And the Lord- 230 dias. The Lord in His grace gave us the timing, O Senhor nos deu o tempo, when to go where, aonde ir, em qual tempo ir, so we were not slowed down by anything. e nós não fomos então devagar em nada. So we didn't have to go to quarantine. Nós não tivemos que fazer quarentenas. So many times, if we had arrived a few days later, we would have to go into 10 days or two weeks of quarantine. Em algumas vezes, quando nós fomos em alguns países, o tempo era tão preciso de Deus que se a gente chegasse um pouquinho antes, a gente deveria fazer quarentena. Mas o tempo preciso de Deus fez com que a gente não precisasse nem fazer quarentena. The Lord just did amazing things. O Senhor fez coisas maravilhosas. And we believe that God is able to turn the heart of any person Nós acreditamos que o Senhor Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. He who opened Lydia's heart in Acts 16, he can open the heart of anyone. É o Senhor Deus que abriu o coração de Lídia em Atos capítulo 16. O Senhor Deus pode abrir o coração de qualquer pessoa. He can convict anyone Ele of sin pode and con- righteousness and judgment. O Senhor pode convencer qualquer pessoa de pecado, justiça e julgamento, qualquer pessoa e juízo. And we believe this is the time to see whole networks of people discipled. E nós acreditamos que é um tempo de Deus para nós vermos uma rede de discípulos trabalhando juntos. We believe that this is the time for the strategy that Jesus gave us in Matthew 10 and Luke 10. Nós acreditamos que é um tempo de estratégia dada por Deus em Mateus 10 e Lucas 10 To search for the one, para buscar a pessoa, uma pessoa, to find the one, encontrar a pessoa de paz, to help the one, para ajudar essa pessoa, to invest in the one, para investir nessa to pessoa, train the one. para treinar essa pessoa. But every one has a network. Mas toda e qualquer pessoa e cada pessoa tem, na verdade, uma rede de conexão. An oikos. Então tem um oikos. And a house church is a church in a oikos. E como igreja, é igreja no nosso próprio oikos. So actually Jesus was the one who started the house church movement. Na verdade, foi o Senhor Jesus Cristo que começou o movimento de igreja na casa. Because he said when you find a person of peace, Porque o Senhor Jesus mesmo falou que se você encontrar um homem de paz, go to his oikos, aquele é o seu oikos. his social circle, Aquilo é o seu círculo social. and stay there. E fique ali. Because every person Porque in a network has their own network. Porque cada pessoa na sua rede de conexão tem, na verdade, ela mesma uma rede de conexão. So I believe this is the time everywhere to see whole networks of people discipled. Eu acredito que agora é um tempo de Deus para nós vermos em todas as partes, na verdade, redes de conexões para, na verdade, multiplicação de discípulos. So how
many of those people in Cornelius' house would have said that they were ready to get saved that day? So, quantas pessoas na casa de Cornélio você pensa que eles iriam falar que eles estavam prontos para serem salvos? But when the Holy Spirit fell upon them, they were all ready. Mas quando o Espírito de Deus então foi derramado sobre eles, todos eles estavam prontos para serem salvos. And this is the strategy I see in the book of Acts. E essa é a estratégia que eu vejo no livro de Atos. God opened the heart of one lady, O Senhor Deus abriu o coração de uma senhora and she was baptized with her whole oikos. e ela foi batizada com toda o oikos dela. This was in Philippi. Isso foi na cidade de Filipe. And they were sent in prison. E tinha um prisioneiro. Paulo foi mandado And para a then prisão. God did a miracle in the prison. E lá dentro da prisão o Senhor Deus fez um milagre. And the jailer said, E o carcereiro disse: how do I get saved? como que eu posso ser salvo? And Paul said, believe in Jesus and you and your house will be saved. Oh, e Paulo falou para ele: acredite no Senhor Deus e tu e a tua casa será salva. And then short time after they had to escape. E logo depois, na verdade, Paulo teve que sair de lá. So actually Paul and his team, they basically led 2 people to Christ. Na verdade, Paulo e o time dele naquela cidade basicamente levou 2 pessoas a Cristo. And their oikoses. E os oikos dessas And pessoas. that was the beginning of that wonderful church you read about. E esse foi o letter to the começo. Philippians. E esse foi o começo daquela maravilhosa igreja que nós hoje lemos na carta de Filipenses. So I have a word for you that I believe is a word from the Lord. Então eu tenho uma palavra para ti hoje, para cada um de vocês, e eu acredito que é uma palavra de Deus. Isaiah 60:22. Então Isaías capítulo 62. The least O menor, will become 1,000, o menor vai se tornar 1000. and the smallest one a mighty nation. E a menor nação vai se tornar uma nação poderosa. And the Lord says, E o Senhor diz: in its time nesse tempo it will happen swiftly. vai acontecer rapidamente. This is the time for the swiftly. Isso é um tempo de mudança. This is time for speedily. Isso é o tempo de rapideza. This is the time for suddenly. Isso aí é um tempo que agora vai acontecer imediatamente. The Lord is ready to speed up. O Senhor está pronto para fazer. And now He is making us ready to E speed Ele up está with Him. nos preparando para que nós estejamos preparados com Ele. Amen. Amém? I believe Eu creio. that God is going to do something special these days. O Senhor Deus vai fazer coisas especiais entre nós nesses dias. So, Janne, could I share something now from the Word? Yanni, posso compartilhar? So I would like us to read the text. Eu gostaria que nós agora então abríssemos nossas Bíblias. I guess we have Bibles. E graças a Deus que nós temos Bíblias. Podemos ver Bíblias entre os irmãos. So let's turn to Zechariah. Vamos abrir em Zacarias. It's so if someone now says, "Who is Zechariah?" E agora se alguém falar, quem é Zacarias? He said, "Turn to Zechariah. Who is he?" Então, vire para o Zacarias, ou abra no livro de Zacarias. Aí a pessoa pergunta, quem é Zacarias? You can tell him it's one of the small prophets. É um dos profetas menores. Zechariah chapter 4, Então, em Zacarias, capítulo 4, from verse 1. do versículo 1. Then the angel who talked with me returned and woke me up like someone awakened from sleep. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. He asked me, "What do you see?"
Ele me perguntou: o que você está vendo? Zechariah describes in a very good way how it is to get a revelation. Então, Zacarias aqui explica para nós de uma maneira maravilhosa de como nós recebermos uma revelação. Even though you are awake, it feels like you have been sleeping. Ainda mesmo que parece que você está acordado, mas na verdade parece que você está dormindo. The revelation wakes you up, E a revelação então te desperta makes you feel alive. e faz com que você se sinta vivo. Then the angel asks a question that you find 7 times in the Old Testament. Então o anjo faz uma pergunta que na verdade você encontra 7 vezes se repetindo no Antigo Testamento. What do you see? O que tu vê? So why is this question so important? Então por que essa pergunta é tão importante? Why is this question the perfect question? Porque essa pergunta é a pergunta perfeita. Because what you see determines what you do. Porque o que você vê determina o que você faz. And what you see determines where you end up. Então, o que você vê, na verdade, determinará aonde você vai terminar a sua jornada. We know that God likes to ask questions. Nós sabemos que o Senhor Deus gosta de fazer perguntas. And God has His very special way of asking questions. E o Senhor Deus tem essa maneira maravilhosa de fazer perguntas. You remember first time God spoke to Adam in the garden? Você lembra bem a primeira vez que o Senhor Deus falou com Adão no jardim? Adam, where are you? E aí o Senhor Deus pergunta para Adão, é claro, depois que ele pecou: Adão, aonde você está? God didn't ask because he didn't know. O Senhor Deus não perguntou a Adão aonde ele estava, porque o Senhor Deus não sabia onde ele estava. God knew where Adam was. É claro que o Senhor Deus sabia onde Adão estava. But Adam didn't know where Adam was. Mas Adão era aquele que não sabia onde ele estava. You remember what God asked Hagar? Você lembra então depois o que o Senhor Deus perguntou a Agar? Where are you going and where are you coming from? Aonde você vai e da onde você vem? Important question. É muito importante essa pergunta. Where do you come from? Where are you going? Da onde você veio e para onde você vai? Remember what God asked Elijah in Horeb? Então você lembra o que o Senhor Deus perguntou para Elias lá no Monte Horebe? What do you do here? O que você está fazendo aqui, Elias? But here we find a question that is repeated 7 times. E aqui, na verdade, em Zacarias capítulo 1, como o anjo perguntou, nós achamos isso repetitivamente 7 vezes na Bíblia. I doubt that you will find another question that God asks 7 times in the Old Testament. Eu acho que no Velho Testamento nós não vamos ver outra pergunta que o Senhor repete 7 vezes, como essa. And I believe God is asking this question to you and me tonight. Eu acredito que o Senhor Deus está fazendo essa pergunta exatamente para mim e para você nessa noite. What do you see? O que você vê? Based on the Bible and experience, Baseado nas Escrituras e também na experiência, even in a room like this, ainda mesmo num ambiente como esse. a room full of leaders, Então, num ambiente cheio de líderes, we see very different things. nós vemos coisas muito diferentes. You remember the story in Numbers 13 and 14? Você lembra bem da história lá em Números capítulo 13 e capítulo 14? Where they sent 12 leaders
Onde explore the promised land. Aonde as escrituras dizem que então foi mandado 12 espiões para espiar a terra. For 40 days and 40 nights they were together in there. Por 40 dias e por 40 noites eles estavam lá espiando a terra. They walked the same roads. Eles andavam na mesma estrada. They saw the same sceneries. Eles viram o mesmo cenário. They saw the same cities. Eles viram a mesma cidade. They saw the same people. Eles viram as mesmas pessoas. But when they came back to give report, Mas quando eles retornaram para dar então o seu relatório, you would not think that they had been on the same trip. você pensa que eles não estavam, na verdade, na mesma jornada. They had seen the same things with their physical eyes, but they had seen very different things with the eyes of the heart. Então nós podemos ver claramente que eles viram as mesmas coisas com seus olhos físicos, mas eles viram coisas completamente distintas através de cada coração deles. So when they talked about the people they had seen, Então quando eles falam sobre as pessoas que eles viram, 10 of them said 10 deles falaram. they were like giants, Então eles eram como gigantes. and we were like grasshoppers Então nós éramos como gafanhotos in our own eyes. nos nossos próprios olhos. And the same they thought about us. E a mesma coisa eles pensavam sobre nós. So suddenly they became psychics. Então, de repentemente, eles se tornaram psicopatas, No, not psychopaths. psychics. Yeah, it's someone who can see things. Ok. De repente, eles se tornaram telepatas. Okay. Yeah. Que Okay. nome estranho. Yeah. So Yes. we were like grasshoppers. Nós compared éramos to them. iguais gafanhotos aos nossos olhos. But 2 men said, Mas 2 homens então disseram: no, 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 no. Não, não. These men are like a piece of bread to us. Esses homens são como um pedaço de pães para nós. We will eat them for breakfast. Nós vamos comê-los para o café da manhã. How could 12 leaders be on the same trip, seeing the same things and still see things so differently? Como pode então que esses 12 líderes foram para o mesmo lugar, andaram juntos e viram as mesmas coisas e depois puderam relatar coisas completamente diferentes? What do you see? O que vocês veem essa noite? What do you see when you look at yourself? O que vocês veem quando vocês olham para vocês mesmos? What do you see when you look at your brother? O que vocês veem quando vocês olham para os seus irmãos? What do you see when you see people around you? O que vocês veem quando você vê as pessoas em sua volta? And what do you see when you see God? E o que vocês veem quando vocês olham para o Senhor? So, I want to share a little more about this tomorrow morning. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho mais sobre isso amanhã de manhã. Because when you start looking at this, you see it everywhere in the book. Então, quando vocês começam a ver isso, você começa a ver essa pergunta em todos os lugares na Bíblia. So much in the walk with God is about seeing. Porque aí vocês vão perceber que a nossa caminhada com o Senhor depende muito do que nós vemos. Actually, it defines us. Na verdade, o que nós vemos nos define. We are seers. Nós somos aqueles que veem. According to 2 Corinthians 4:18. Então, de acordo com 2 Coríntios capítulo 4, We don't have the visible in front of us. nós não temos o visível em frente de nós. We have the invisible realities in front of us. Nós temos a realidade invisível em frente de nós. And this is also what the apostle prays for the believers. E é isso que o apóstolo então ora para os cristãos, para os crentes. That God will open the eyes of our heart.
para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, so we can know God, para que nós conheçamos a Deus, so we can know ourselves, para que nós conheçamos a nós our mesmos, calling, para nós conhecermos nossos colegas. power that is given us. E o poder, na verdade, conhecer o nosso coração e o poder que o Senhor nos deu. And actually believing is seeing. Na verdade, o crer é nós vermos. According to Hebrews 11:1. De acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Faith Que a fé is being sure é estar certo of what we hope for. daquilo que nós esperamos, It's being convinced e estar convencido of unseen realities. de estar convencido da realidade que nós não vemos. This is how God works in our life. É assim como o Senhor Deus trabalha em nossas vidas. We see this with Abraham. Nós vemos isso com a vida de Abraão. Again and again, God spoke the same thing to him. Novamente e novamente, o Senhor Deus falava a mesma coisa para Abraão. And God even used physical illustrations. E o Senhor Deus ainda assim usou ilustrações físicas. Count the dust. Então conta, na verdade, a poeira. Count the sand. Conta a areia. Count the stars. Conta as estrelas. That's how many descendants you will get. É essa descendência, o número de descendência que você vai ter. Why did God have to speak to him again and again? Porque o Senhor Deus tinha que falar para Abraão novamente e novamente. Because the promises would only be fulfilled if he believed. Porque a promessa só vai ser cumprida se ele cresce. God filled him O with a Senhor, vision o Senhor Deus encheu ele com uma visão. before he started changing the surroundings. Antes de ele mudar então o que estava ao seu redor. And this is the time Esse é o tempo for you to have a fresh revelation. para que você tenha uma revelação fresca. And actually, E na this verdade, is the way God is transforming us. isso é na verdade a maneira que o Senhor está nos transformando. And I want to end with this tonight. E eu gostaria de terminar com isso essa noite. You remember when John wrote to the churches in Asia Minor? Vocês lembram quando João escreveu as cartas para as igrejas da Ásia Menor? They were already under pressure. Eles estavam, todas elas já estavam debaixo de pressão. At least 5 of the churches already compromised. Então 4 ou 5 daquelas igrejas já estavam comprometidas. And God sent a revelation to tell them it will be worse. E o Senhor Deus mandou uma revelação para aquelas igrejas que na verdade iria se tornar pior e pior. But how did God prepare them Mas como o Senhor Deus preparou essas igrejas for difficult times? para esses tempos difíceis? It's so important to understand this. É importante que nós entendamos isso, Because this is the way he will do it again. porque é dessa maneira que o Senhor Deus vai repetir. He prepared them for difficult times by revealing Jesus Christ to them. O Senhor Deus, na verdade, fez isso, na verdade, preparando eles para tempos difíceis através da revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo para eles. Not by bringing John to heaven and sending him back with information that he was the first to bring. Não era para trazer então João para o céu e, na verdade, para que o João voltasse à terra com informações somente. Every information John brought was based on the scriptures. Toda a informação que João deu, na verdade, foi baseada nas Escrituras. There are more references to the Old Testament in the book of Revelation than in the whole New Testament, the rest of the New Testament altogether. Então tem mais revelação, na verdade, do Antigo Testamento no livro de Apocalipse do que na verdade, toda a menção do Antigo Testamento em todo o resto dos evangelhos, do Novo Testamento. There are more than 500 references or allusions
to the Old Testament in the book of Revelation. Existem mais de 500, na verdade, menções, figuras, na verdade, do Antigo Testamento no livro de Apocalipse. So the start of the book tells us what kind of book this is. Então, no começo do livro de Apocalipse, começa a falar que tipo de livro é esse. It's not a book about Antichrist. E não é um livro sobre o It's anticristo. not about the beast. Não é sobre a besta. It's not about terrible things. Não é sobre as coisas terríveis. This is the revelation of Jesus Christ. Isso é a revelação do Senhor Jesus Cristo. What does this mean? O que isso significa? It means it belongs to Him, Porque pertence ao Senhor Jesus Cristo. and it means it's about Him. Porque isso também significa que é sobre o Senhor Jesus Cristo. And Jesus has this effect on us. E o Senhor Jesus tem efetivamente essa situação em cada um de nós. That when we see Him, we will become like Him. Quando nós vermos o Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos tornar como Ele. And the Bible says that one day we will see Him as He is, and we will become like Him. A Bíblia diz que um dia nós vamos ver Ele, o Senhor Jesus Cristo, como Ele é, e nós vamos nos tornar como Ele é. But we don't have to wait until that day. Porque nós também não precisamos esperar até esse dia. Because according to 2 Corinthians 3:18, Porque de acordo com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, already now ou agora, we see Him with unveiled faces. nós vemos o Senhor Jesus Cristo sem nenhum véu. We see His glory. Nós vemos a sua glória. And we are being transformed E nós estamos sendo transformados by the same glory pela mesma glória, through the Holy Spirit através do Espírito Santo, to be transformed to His likeness. para nos transformar à sua imagem e semelhança. And when you study this passage in 2 Corinthians 3, E quando você estuda então essa passagem, 2 Coríntios capítulo 3, you see that the context here is Bible reading. então se você perceber aqui, na verdade o contexto é nossa leitura bíblica. It's about the Israelites who was reading the Old Testament, but they did not see Christ in there. Era sobre os israelenses que estavam lendo o Antigo Testamento, mas que não percebiam, não viam Cristo Jesus no Antigo Testamento. But when they turn to the Lord, the veil is removed. Mas quando eles se tornaram, eles se mudaram, eles fixaram seus olhos no Senhor, então o véu foi removido. You remember what happened to John Você lembra o que aconteceu com João? in Revelation 1? No livro de Apocalipse, capítulo 1. When he heard the voice behind him like a trumpet. Quando ele ouviu a voz do Senhor atrás dele como uma trombeta. And the Bible says, I turned, E a palavra de Deus fala que João, quando ele se virou, and as I turned, e enquanto eu estava virando, I saw him. eu vi ele. But where was he? E aonde o Senhor estava? Among the candle, or among the lampstand. Estava no meio dos candelabros, He was in his dos church. candeeiros. Jesus was in his church. O Senhor estava no meio da sua igreja. You see, if you see Jesus, we will also see the church. Quando você vê o Senhor Jesus Cristo, você também vê a igreja. When you have a revelation of who Christ is, you will also see the church. Quando você tem uma revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, você também vai ver o que é a igreja. So, we don't know how old John was, but many commentaries would tell you that John was in his 90s when this happened. Nós não sabemos exatamente quantos anos o João tinha, mas muitos comentaristas dizem que ele tinha mais ou menos 90 anos de He idade. had probably followed Jesus since he was a teenager. E ele seguia o Senhor Jesus, era um discípulo desde a sua, enquanto era, na verdade, um adolescente. Now, he was an old man, Agora ele era um homem velho. and still he had to turn. E ainda assim ele tinha que se virar para ver o Senhor. I know one thing about repentance. Eu noto uma coisa muito importante sobre arrependimento. It's needed
till your dying day. É necessário todos os dias das nossas vidas até o dia da nossa morte. Wasn't it strange that Jesus didn't come in from the front? Não é estranho para vocês que o Senhor Jesus não apareceu, na verdade, na frente de João, When he wanted to visit his old friend, quando queria visitar os seus amigos, the disciple that Jesus loved? e os discípulos, na verdade, o discípulo que o Senhor Jesus mesmo amava muito, Why do you come from that direction? porque o Senhor estava vindo daquela direção. Because every time you hear my voice, Porque- you have to change. Porque todas as vezes que nós ouvimos a voz do Senhor Jesus, nós temos que mudar. You have to repent. Você tem que se arrepender. You have to turn. Você tem que se virar. And as you turn, E enquanto você se vira, you see him. você vai vê-lo. And as you see him, E quando você vê-lo, you are being transformed. você vai ser transformado. You know, this is the way God changes us. Essa é a maneira que o Senhor nos muda. Religion changes us from outside and in. Religião muda a gente de fora para dentro. Jesus is changing us from inside and out. Mas o Senhor Jesus nos transforma de dentro para fora. When you see the Lord Quando você ver o Senhor and his glory e a sua glória in the scriptures, nas Escrituras, the Holy Spirit o Espírito Santo will transform us from inside and out. vai nos transformar de dentro para fora. I'm sure that you all will look back at times when you had a revelation. Eu tenho certeza que vocês vão se virar para trás quando vocês tiverem uma revelação. I remember in 1984, Eu lembro em 1994, I was sitting listening to a man speaking about the house of the Lord. 1994 eu ouvi, 84 eu vi um homem falando sobre a casa do Senhor. And in that moment, both Elizabeth and I had a revelation about the church. Então nós dois, eu e a Elizabeth, nós tivemos uma revelação sobre o que é a igreja. We saw the church from God's perspective. Nós vimos a igreja da perspectiva de Deus. And we fell in love with the church. E nos apaixonamos pela igreja. And from that time, we have been driven by this burning desire for the house of the Lord. E desde aquele momento, na verdade, nós temos vivido, na verdade, com um queimar de Deus nas nossas vidas pela igreja. Jesus is here with us today. We heard in the first song. Nós sabemos que o Senhor Deus está aqui conosco nessa He noite, will ouvimos be no here. primeiro música. He will be here with us the next days. E o Senhor Deus está presente conosco nesses próximos And dias. He is here to reveal Himself in a new and deep way to us. O Senhor está aqui para se revelar a nós numa maneira nova e mais profunda. Because the revelation brings transformation. Porque revelação do Senhor Jesus traz transformação para as nossas vidas. Like the book of Revelation. É igual o livro, na The verdade, de Apocalipse. revelation about Christ É a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. has this power E tem esse poder of changing para us. transformar as nossas vidas. And that change you cannot stop. E essa transformação nós não podemos parar. When you have had the revelation of Christ, Quando você tiver revelação sobre a pessoa de Cristo, you cannot wipe it out. você não pode viver sem ela. So I suggest that I know that we are all tired, Eu sei que todos nós estamos cansados, but I believe that we can stand mas to eu our acredito feet que nós podemos ficar em pé juntos for a couple of minutes. por uns 2 minutos. And I suggest that tonight we pray for ourselves. E eu sugiro para que hoje à noite nós oremos por nós mesmos. I'm sure you remember the story in 2 Kings. Eu acredito que vocês lembram da história no livro de 2 Reis. The servant of Elisha got afraid. Então o servo de Elias estava com medo.
when he saw the large army surrounded the city. Quando ele viu então o exército, o servo de Eliseu, então quando viu, na verdade, o exército muito grande. But the prophet was not afraid. Mas o profeta não estava com medo. And he said, "Don't be afraid." E ele disse então para o rapaz, não tenha medo. Those who are with us are more than those who are with them. Porque aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão lá. And then he prayed this prayer. E ele orou essa oração. Open his eyes. Abra os seus olhos. And you know, let's pray this prayer first for ourselves today. Vamos orar essa oração por nós mesmos essa noite. Lord, open my eyes. Senhor, abra os meus olhos. Open my eyes. Senhor, abra os meus olhos. To see you, Lord. Para te ver, Senhor. To see Jesus Christ. Para ver o Senhor Jesus Cristo. To see the armies of the Lord. Para ver o exército do Senhor. Give us a fresh revelation of who you are. Nos dê uma nova revelação de quem tu eres, Senhor. Open the scriptures to us. Abra as escrituras para nós, Senhor. Open our minds. Abra nossas mentes, Open Senhor. our hearts. Abra os nossos corações. Open our eyes. Abra os nossos olhos. I know that you love each other very much. Eu sei que vocês amam uns aos outros muito. So why don't you walk over to a brother and Então por que você não vai a um irmão ask if you can pray for him? e pergunte se você pode orar por ele? And then you lay your hands on his forehead like that. Então você coloca as tuas mãos na cabeça, na testa dele assim. And pray that the Lord will open his eyes. E ore para que o Senhor abra os seus olhos. That he will see Jesus Christ in a new way. Para que eles vejam Jesus Cristo de uma nova forma. That he will get revelations this weekend. E que ele vai receber revelação de Cristo essa semana.